Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Alô, minha galera ligada no nosso Terça Nobre, começando aqui mais um podcast. Podcast Terça Nobre com você, sempre trocando ideia. Eu sou o Euri Benevento e a gente começa nessa animação, como diria Sabrina Sato. Tempinho, né, do Pânico. Muita animação. Isso aí, bora dançar. Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Você pode me seguir lá nas redes sociais, @EuriBenevento, né, com Y, Euri com Y, faz tempo que eu não falo isso, então vamos falar, EuriBenevento, me segue lá, já aproveita, manda sua mensagem, manda sua pergunta, manda pergunta pro tio Chicória também, fala o que você acha do Terça Nobre, pergunta aí sobre tema, fala sobre tema, sugere tema, comenta daquilo que você achou também dos episódios anteriores, fica à la vontade. E sempre agradecendo toda a galera que tá ligada com a gente aqui no Terça Nobre. Obrigado pra todo mundo que escuta aí pelas plataformas de áudio, você que assiste pelo YouTube também. Aliás, eu sempre coloco essa pergunta aqui, né? Por onde você prefere assistir o Terça Nobre? Acompanhar o Terça Nobre, né? Pelo YouTube, youtube.com/EuriBenevento, ou pelas plataformas de áudio, né? Spotify, Google Podcast, Anchor, que agora não tem mais o Anchor, né? O Spotify comprou o Anchor, então agora virou tudo uma plataforma só, tudo pelo Spotify, mas nas plataformas de podcast, né? Google Podcast, por onde você prefere acompanhar o Terça Nobre? Aliás, quando você acompanha também pelo Spotify, tem as perguntinhas, eu deixo uma pergunta lá, em cada episódio tem uma pergunta, e você que acompanha pelo Spotify, se quiser responder também, aproveita e já responde também. Então tem vários canais aí pra gente trocar ideia do Terça Nobre. Às vezes a galera acompanha e não sabe disso, então eu tô falando aqui, ó, tem aquela perguntinha que você consegue responder pelo próprio Spotify. Tem uma maneira também de mandar mensagem pelo Spotify, comentar lá no canal do YouTube. Então tem várias maneiras de vocês chegarem até o Terça Nobre também com as suas opiniões, com suas mensagens, e são sempre muito bem-vindos. E falando em sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos também as pessoas que se inscreveram essa semana no canal aqui, Euri Benevento, para acompanhar o Terça Nobre, para acompanhar outros trabalhos também aqui no canal. Essa semana a gente teve aqui novos inscritos, então muito obrigado para quem chegou. Teve a galera que chegou através também do Vibecast, né? Semana passada entrevistamos o Wagner Borges no Vibecast. Para você que está acompanhando o Terça Nobre e não sabe o que é o Vibecast, é um podcast que tem lá na Rádio Vibe Mundial, que eu faço parte também junto com o Bruna Santos, e a gente entrevistou o Wagner Borges, escritor, professor, que tem muito conhecimento sobre viagem astral. Então é uma coisa muito bacana, um assunto legal para você que se interessa, você que gosta. É Vibecast, procura lá como Cortes da Vibe ou então Vibecast. Tem lá o episódio que a gente entrevistou o Wagner Borges. E também aqui nas playlists do canal Euri Benevento tem lá uma playlist só com os episódios do Vibecast. Então dá para você acompanhar também essa entrevista e essas pessoas que vieram através dessa entrevista. Então sejam bem-vindos ao Terça Nobre. E você que já é inscrito no canal também, meu muito obrigado. Tamo junto sempre, galera. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. E na semana passada o episódio foi Por que Sinto Falta da Adolescência? Foi o episódio número 1 da 5ª temporada. Olha só que maravilha, os números do Terça Nobre. E a gente conversou um pouquinho, né, sobre momentos que a gente sente falta na adolescência. Contei aqui um pouquinho das minhas histórias, o tempinho que eu toquei na fanfarra, trabalhos que fiz também na primeira rádio, né, que eu trabalhei. E também sobre atitudes, né, que eu tinha quando eu era adolescente e hoje já não tenho mais. Coragem, sonhos mais altos, né, porque quando a gente é adolescente parece que nada pode parar a gente consegue ter força pra muita coisa, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e não se cansa, né? Eu lembro até quando eu tava fazendo faculdade, eu já não era adolescente, né? Já era adulto, tava trabalhando, mas assim, eu acho que eu ainda tinha muito sangue e o espírito de adolescente, porque eu trabalhava, né,
das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Aí pra poder chegar às 8 da manhã no serviço, eu tinha que sair de casa umas 6 horas. Pra poder sair de casa às 6 horas, tinha que acordar umas 5 e pouco. Então o dia começava bem cedinho, né? 5 e pouco da manhã, ia direto até quase 11h30 da noite, porque eu trabalhava até às 6 da tarde. Aí 6 horas saía, ia pra faculdade, aí da faculdade ficava até umas 11 e pouco, até chegar em casa já era um pouquinho mais que meia-noite, e aí era o tempo de comer alguma coisa, tomar um banho, dormir no outro dia de novo, 5 e pouquinho, tá acordado. A semana passava eu nem percebia, e assim, parecia que eu tinha fôlego e força o tempo todo, não sentia assim um cansaço, por exemplo, que eu sinto hoje, dependendo do que eu fizer. Se eu ficar 2, 3 dias seguidos assim, numa pegada muito correria de serviço mesmo, às vezes acontece de eu precisar ficar 12 horas dentro do estúdio de gravação, e aí aquilo me deixa bem cansadão, assim, demora alguns dias assim pra eu conseguir recuperar 100%, né? Então quando eu era adolescente, eu era mais novo, né, tipo, você tem mais aquele gás, aquela força, e essas coisas também fazem diferença, né? Então assim, a gente conversou também sobre comparações que a gente faz, né? A cabeça que eu tinha com aquela idade, a cabeça que eu tenho agora. Muitas vezes a gente conversa isso com os amigos. Nossa, eu queria tanto ter a cabeça que eu tenho agora, naquela época, eu queria tanto pensar como eu penso agora naquela época que eu teria feito diferente. Mas assim, isso é uma coisa muito difícil até, porque o que acontece? Se você tivesse, né, se não tivesse passado por essas situações que você passou, você não teria essa cabeça que você tem hoje. Então assim, essa experiência a gente só cria passando por isso, né? Então assim, o pensamento também só muda, né? Eu li um negócio na internet essa semana que fala assim, quem disse que as pessoas não mudam? As pessoas mudam sim. Eu já mudei de pensamento, e isso é verdade. Então assim, eu já falei aqui no podcast, eu com 34 anos, eu tenho uma cabeça muito diferente de que eu tinha quando eu tava com 22, 23. Muito menos com 18, 17. Então assim, com 18, 19 eu já me achava super adulto, que eu já sabia tudo, que não precisava aprender mais nada. Com 22 eu percebi que com 18 eu não sabia nada. Com 25 eu percebi que com 22 eu precisava aprender muito. Então com 30... Então assim, toda hora você sempre vai olhar e você vai gostar da sua melhor versão. Assim, às vezes eu olho algumas fotos, né, da minha adolescência ou com meus 19, 20 anos e falo, caramba, eu queria estar magrinho, que nem eu tava naquela época. Eu sinto falta, de repente, daquela aparência. Mas do meu modo de pensar, das minhas convicções, eu gosto do que eu penso agora. Então, assim, a gente sempre vai preferir a nossa versão atual. Fala assim, eu prefiro agora porque agora eu tenho mais controle sobre alguma coisa, eu tenho um pensamento diferente sobre tal coisa. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Então pode ser que daqui 2, 3 anos eu pense diferente do que eu penso agora. Mas é o que eu já conversei uma vez com um amigo mais novo também, a gente tava falando, eu falei, cara... dependendo da idade que a gente tá, cada ano que passa a gente muda muito. Então, assim, com 22 você tem uma cabeça, com 23 você tem outra, com 25 você tem outra. Então, tipo assim, a gente vai crescendo e aprendendo um monte de coisa e vai mudando também. Então, assim, não tem problema nenhum a gente mudar de opinião, que nem eu já falei aqui. Hoje eu penso assim, de repente eu posso rever meus conceitos, eu posso aprender um pouco mais. Às vezes tem informações que não chegaram até mim, e aí quando chegam aquelas informações... E aí aquilo pode fazer o meu pensamento mudar. Por isso que eu prefiro ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não, é legal a gente aprender e mudar também, se for preciso, né? E eu falei nisso também semana passada, em questão de amizades também. Às vezes a gente tem aquelas amizades que a gente acha que dura para sempre, e depois a gente começa a perceber que tem certas amizades que é um tempo só, de repente aquela amizade ali é uma coisa mais simples, é pra um rolê, é pra se ver de vez em quando, mas não é uma coisa que você não consegue conversar sobre a sua vida, que você não entra profundamente. Então, que na verdade, de repente são amigos de rolê, né? Tipo assim, que você vai ver no rolê, que você vai brincar, vai conversar, mas aí depois vai cada um pro seu lado e ninguém sabe da vida de ninguém. Então, assim, isso pra mim não faz muito sentido. Eu até tava conversando com um amigo e ele falou assim, mas eu não gosto de falar da minha vida. Eu falei, você não fala nada, você não fala nada mesmo, eu não sei nada sobre a sua vida, não sei o nome das pessoas que moram com você, da sua família. Então isso pra mim não é ser amigo, porque assim, eu penso assim, poxa, como que você conversa com uma pessoa e você não sabe o nome da mãe do seu amigo, você não sabe onde ele mora, com quem ele mora, irmão ou irmã, sabe? Tipo assim, a pessoa só vem trocar ideia com você naquele momento, toma uma cerveja de beleza e tipo assim, você não sabe de nada da vida da pessoa, a pessoa não fala nada sobre trabalho e tal. Então isso pra mim não faz muito sentido. Que tipo de amizade que é essa, né? Então assim, eu acho que lógico, a gente também não precisa ficar sabendo tudo que acontece na vida das pessoas, mas pelo menos você ter uma noção, né? Porque assim, quando eu vou trocar ideia, eu falo da minha vida, ó, isso aqui, tal. Eu acho que isso também faz parte do pacote de você ser amigo, de você saber sobre a pessoa. Porque assim, tem amigos que a gente fala assim, ó, eu tenho certeza que se fosse tal coisa você faria isso. Aí o amigo responde, poxa, você me conhece mesmo, hein? Então assim, às vezes a gente já começa a saber
a atitude, a gente consegue prever algumas atitudes, né? Que nem eu falo, que às vezes eu sou uma pessoa completamente previsível. Então, assim, quem anda comigo, quem troca ideia comigo, quem dá rolê comigo, sabe muito bem algumas coisas, algumas atitudes minhas que são muito previsíveis. Então, a galera que me conhece já consegue perceber isso. Então, eu acho que a amizade é isso também. Você meio que prevê o que a pessoa vai dizer, ou vai fazer, ou que gosta, né? Você fala, a pessoa gosta de fazer tal coisa. Então, tipo assim, você já conhece o amigo. Então, a amizade, ela é isso também, é você compartilhar tanto coisas boas como coisas ruins que acontecem com você, problemas, realizações. Eu acho que a amizade tá com esse pacote incluso, né? Agora, quando a pessoa só troca ideia naquele momento do rolê e aí você não sabe mais nada mesmo que acontece na vida da pessoa e a própria pessoa também não faz questão de trazer, eu acho que eu não sei ainda que tipo de amizade é essa, mas pode ser que seja um novo tipo de amizade, né? Amizades de rolê. Mas que ainda é difícil e estranho pra mim, confesso. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Bora pra praia. Musiquinha de praia, né? Musiquinha praiana. Nosso tema de hoje, acho que é seguindo a linha de pensamento do tema da semana passada. A pergunta é: por que algumas coisas não acontecem nunca mais? Falei semana passada, né, sobre as saudades que eu tenho na adolescência. E alguns programas atrás, né, na verdade muitos programas atrás, acho que na primeira temporada, inclusive até preciso fazer uma sinopse disso pra quando eu trocar no assunto, pra eu não falar, né, pra eu já falar pra vocês e qual episódio tá isso. Mas teve na primeira temporada, eu contei aqui sobre um amigo, né, que eu conheci na época que eu trabalhava no telemarketing, atendimento ao cliente. Eu tava numa situação bem complicada financeiramente, assim, pagando aluguel e fazendo faculdade, e não tinha dinheiro, às vezes não tinha dinheiro nem pra ir trabalhar, o bilhete único acabava e eu não tinha dinheiro pra ir trabalhar. Sabe por que você pediu de bilhete único emprestado? Aconteceu isso comigo. E aí esse amigo um dia falou, vou dar uma força pra você aí. Eu nem tinha falado nada pra ele, tava só trocando ideia. E um dia ele falou assim, vou te dar uma força, vamos ali comigo no mercado. Aí fomos no mercado lá perto do trampo, ele comprou umas coisas, colocou na sacola e falou, leva pra sua casa. Falei, não, mano, mas isso aqui não, presente, tal. E deu uma força, emprestou o bilhete único dele pra mim, alguns dias pra eu poder ir trabalhar, porque eu não tinha dinheiro nem pra ir trabalhar. Foi uma ajuda, assim, que na época foi muito importante pra mim, porque realmente eu tava numa situação, assim, que eu não tinha muito pra onde correr. O trabalho era, assim, aquele dinheiro contadinho, né, pra pagar a faculdade, pagar o aluguel, pagar minhas coisas, e sempre faltava, né, na verdade nem dava, às vezes ficava faltando. E aí, esse amigo me deu essa força. Aí teve um aniversário que foi uma festa muito legal da empresa, assim, de 18 anos, uma festa, teve show, teve um monte de coisa, e eu não tinha nem dinheiro pra ir também, porque era num lugar mó longe, que era no HSBC Brasil na época, né, hoje é outro nome, mas naquela época chamava HSBC Brasil, e eu morava na Zona Leste, bem longeão, assim, do lugar, e não tinha como, se eu fosse de ônibus ou metrô, eu não conseguiria voltar. E da galera que ia de carro e tal, ninguém me convidou, ninguém falou nada. Ele falou, não, demorou, eu vou levar você. Eu falei, não, mas eu não tenho, não, eu vou levar você. Ele foi lá, me buscou na estação, depois me deixou em casa, porque na hora que a gente voltou da festa, né, não tinha mais como voltar pra casa. Então tava ele, a namorada dele, ainda eles fizeram questão de me levar em casa, me deixaram na porta de casa. E pra mim isso foi muito importante, foi muito legal. Hoje em dia a gente tem zero contato, até sigo ele no Instagram, me segue de volta, mas a gente nunca mais se viu, nunca mais se falou. Não sei nada sobre a vida dele atualmente. Ele também dificilmente deve saber alguma coisa sobre a minha vida. Deve ver alguma coisa que eu posto, assim como eu vejo as coisas que ele posta. Mas assim, a gente nunca mais se viu, nunca mais trocou ideia. E assim, eu acho que talvez ele não saiba, assim, o quão importante ele foi pra mim naquela época. Assim, a força gigantesca que ele me deu. E como as pessoas falam, né, que às vezes aparecem anjos na nossa vida, que vem, ajuda e some. Então assim, ele foi isso, assim, foi uma amizade muito legal. A gente convivia, trocava várias ideias no trabalho. E ele me ajudou numa época que eu precisava muito, ele me deu uma força muito bacana. E nunca mais depois a gente se viu, depois que cada um foi pra um lado, né? Eu saí da empresa, ele também saiu e a gente nunca mais trocou ideia, nunca mais conseguiu marcar pra se encontrar, tomar uma cerveja, trocar ideia. E a vida foi assim, pra outros caminhos mesmo. E tipo assim, nunca mais mesmo, assim, se encontramos em lugar nenhum. E assim, eu levo no meu coração, assim, uma gratidão eterna por ele, um carinho muito bacana, porque assim, é muito importante você receber ajuda, às vezes, quando você menos espera e quando você também nem tem coragem de pedir, porque assim, às vezes a gente tá meio numa situação que a gente acaba tendo que pedir mesmo, a gente tem que passar por cima do nosso orgulho, acaba pedindo ajuda e tal,
E é muito complicado, acho que todo mundo que tá ouvindo o podcast talvez tenha esse pensamento também, tipo, que é uma coisa muito complicada e chata, né, pedir ajuda, é uma coisa bem difícil. Então, é difícil a gente admitir que precisa de ajuda, que nem eu já falei aqui no podcast, para outros motivos também. Então, assim, é difícil a gente admitir que precisa conversar com um psicólogo, é difícil admitir que você precisa conversar com um terapeuta, é difícil admitir que você não consegue resolver sozinho alguma coisa. Então, para vários outros setores da vida. Então, mais difícil ainda é você pedir ajuda. Então, assim, eu não tinha cara nenhuma para pedir ajuda e mesmo assim, acho que Deus colocou no coração dele, a vida mostrou, e aí ele veio e me ajudou no momento que eu precisava muito. Eu nem tive coragem de pedir, eu quase que não aceitei a ajuda, mas né, naquele momento a gente acaba aceitando. Então foi um negócio muito legal, mas assim, nunca mais a gente se viu. E talvez a gente nunca mais se veja também, a vida é assim mesmo. Mas assim, terá uma gratidão eterna aqui dentro de mim, sabe? E sempre sabendo quem me ajudou, quem me viu no momento que eu tava numa situação complicada. Então isso é muito importante pra mim. E já contei isso em programas atrás, talvez nem sei se eu tinha contado inteiro assim, mas pensando nisso, né, nesse que a gente falou semana passada da adolescência, de muitas coisas que eu sinto falta, de saudade da época da fanfarra, de saudade de escola, de saudade da adolescência, de curtir música e tal, eu acho que vem também essa continuação de sentimento, de falar assim, de algumas pessoas que passam pela nossa vida, não só pessoas, mas acontecimentos também. Então assim, às vezes a gente vai em lugares que talvez a gente nunca mais volte lá. Eu lembro que quando eu era mais novo também, nos primeiros momentos que eu comecei a ir pro estádio, tinha uma galera que ia pra lá e ficava achando ruim que tirava foto no estádio. E aí eu ficava assim, nossa, melhor não tirar então, que o pessoal vai achar ruim. No metrô mesmo, as primeiras vezes que eu andei de metrô, eu tinha vergonha de tirar foto no metrô, porque eu achava que as pessoas iam me achar brega, iam me achar bobão, olha lá, o turistão tirando foto, não sei o quê. Mas assim, às vezes você vai naquele lugar só uma vez e nunca mais você volta. Que nem eu pego o metrô todo dia, beleza, mas mesmo assim, eu pego o metrô todo dia e se você olhar minha galeria de fotos, não vai ter quase nenhuma foto do metrô. Porque a gente vira uma coisa comum, a gente não para pra prestar atenção no detalhe e fala, meu, caramba, eu podia ter tirado uma foto aqui. Trabalho na Paulista, não tenho nenhuma foto, às vezes, em monumentos turísticos. Que nem eu falei, uma vez veio um amigo meu morar aqui em São Paulo, eu já tava 10 anos e pouco morando aqui, ele falou, vamos no Ibirapuera. Meu, eu já tava 10 anos aqui, eu nunca tinha ido no Ibirapuera, e até hoje eu só fui no Ibirapuera na minha vida 3 vezes. Tenho 34 anos, moro em São Paulo e só fui no Ibirapuera 3 vezes. Tem gente que vai todo dia, tem gente que vai toda semana. Então, assim, tem muitos pontos turísticos que a gente não conhece, que não vai aqui em São Paulo, quem mora aqui. Assim como a galera que tá ouvindo o programa e mora perto de cidade turística ou em cidade turística, que não vai nos lugares. Às vezes a gente fica sem graça de tirar foto porque fica aquela coisa assim, ai, vão julgar a gente, porque se eu tirar foto aqui, vão ficar me zoando. Na época da escola também, se tirasse foto na escola, zoava, se tirava foto com camisa da escola. Então assim, a gente começa a prestar atenção em cada coisa besta, né? Que fala, meu caramba, por que eu não fiz isso? Por medo do que as pessoas iam dizer, eu não curti porque com medo que as pessoas iam falar alguma coisa. Então assim, tem vários momentos e lugares que a gente talvez só viva uma vez e não saiba aproveitar direito, exatamente pensando em outras coisas. E não só na questão de momentos, né? Que nem assim, eu lembro que nem já aconteceu comigo assim, de eu trabalhar numa empresa e voltar. Eu tenho muito isso na minha vida, então muitos lugares que eu trabalhei, geralmente eu trabalhei 2 vezes. Eu saí e depois acabei voltando, que às vezes eu acho que até insegurança mesmo de conseguir uma coisa diferente, uma coisa melhor, a gente acaba meio que voltando para um lugar que eu já falei, de zona de conforto, né? Então, algumas vezes dá certo e algumas vezes não, né? Que nem teve uma outra empresa que eu trabalhei e voltei pra lá. E quando eu cheguei, né, na empresa, logo nos primeiros dias mesmo, eu já tive uma dificuldade gigantesca porque já não eram mais as mesmas pessoas. E não era mais o mesmo ambiente, e não era mais o mesmo ar, né? Então, que nem tem aquele vídeo que fala assim, né? Não volte em lugares que você foi muito feliz, porque você não vai encontrar lá aquilo que você achou que fosse encontrar. E aí eu levo esse vídeo como lema realmente porque quando eu voltei, eu não encontrei nada daquilo que tinha sido da outra vez que eu trabalhei lá. Então eu ficava assim, olhando nos corredores assim, realmente passava um filme na minha cabeça. Passava mesmo, assim, eu conseguia ouvir as risadas, eu conseguia, sabe, como se na minha frente tivesse um flashback mesmo, igual filme mesmo, sabe? Eu via as cenas, eu ouvia vozes, eu ouvia risadas, que tudo aquilo estava sendo reproduzido na minha lembrança.
e já não estava mais sendo vivido naquele momento, que já tinha passado, já tinha ficado para trás. E aí aquilo me deu muita tristeza, me deu vontade de chorar, e assim, eu não consegui durar muito naquela empresa. Rapidamente eu acabei saindo, porque não eram mais as mesmas coisas, não eram mais as mesmas pessoas, não era mais o mesmo pensamento, não era mais os meus próprios sonhos. Então, é muito difícil a gente voltar. E às vezes eu acho que isso faz parte da vida, assim, com relacionamentos, com amizades, com pessoas, né? Que nem aquelas falas que tem na nossa vida, né? Ah, um vaso quebrado, não tem como recuperar depois que ele quebrou. Você pode até colar, mas não vai ser mais a mesma coisa, né? Você já ouviu falar isso? Ah, não adianta chorar o leite derramado, né? Então, algumas coisas realmente, depois que acabam, ela perde o sentido, ou depois que não faz mais parte da sua vida. Então, assim, algumas amizades que às vezes a gente, que nem na época da escola mesmo, hoje em dia não tem muito isso, né? Depois que a gente fica adulto, a gente não fica tão preso a isso, né? Então, assim, quando eu era adolescente, molecão na escola, tal, aí brigava com alguém e ficava lá, tipo, 2, 3 anos sem falar com a pessoa. Ah, não fala mais comigo, tipo, não falar mesmo, de não olhar na cara, não falar, não ver. E aí depois de, sei lá, um tempo, alguém chegava, por que vocês não estão se falando? Ah, vamos reconciliar? E aí voltava a falar com a pessoa do nada. Tipo, na adolescência aconteceu muito isso, assim, na minha vida. E assim, hoje em dia não, é que nem eu falo, assim, às vezes a gente tá tão nervoso, tão preocupado, tão chateado com algumas coisas que a gente tem que resolver, que a gente não dá mais importância pra outras coisas, a gente só quer resolver. É que nem eu falo, nunca que uma dor de cotovelo é mais importante do que um boleto que eu não paguei. Então, tipo assim, é muito ruim quando a gente chega nesse pensamento, mas isso acontece muito. Então, assim, eu tô com um boleto pra pagar, um problema a resolver, e aí mesmo que eu esteja triste por não ter dado certo um relacionamento, daqui a pouquinho eu já parei de sofrer, eu tô preocupado com aquele boleto que eu tenho que pagar. Quando a gente chega nesse nível de ficar preocupado com a parte de responsabilidade de vida, a gente começa a deixar isso pra segundo plano. Então essas amizades que de repente dá uma picuinha, de repente um namoro que não deu certo, lógico, né, não vou falar aqui que, frieza 100%, não, mas muitas vezes a gente fica triste, mas não dá tempo de você ficar muito triste. É que nem a gente vê essas brincadeiras assim no Instagram, né, minha vontade era deitar, espernear e começar a gritar, só que eu olho, fala, putz, peraí, eu sou adulto agora, eu tenho que resolver isso, então eu tenho que continuar. É que nem no trabalho, sabe? Tipo assim, muitas vezes acontece coisas no trabalho que dá vontade de você mandar todo mundo tomar naquele lugar e levantar e ir embora. Só que aí você olha bem, aí você lembra que tem o boleto pra pagar, você lembra que tem o aluguel, você lembra que tem não sei o que, a prestação, não sei do que. Aí você fala, putz, se eu sair hoje, eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho pra onde correr, então eu não posso sair. Aí você vai pro banheiro, dá aquela chorada, lava o rosto e volta como se nada tivesse acontecido. Então é mais ou menos isso, né? Então tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem tempo pra ficar muito lamentando. Você até pode lamentar ali um final de semana, mas na segunda você já precisa trabalhar, velho. E por mais difícil que seja, você precisa continuar. Então a vida ela é assim pra todo mundo. Não dá pra gente ficar, né, só se lamentando. E falando sobre coisas que nunca mais vão acontecer de novo, é doido isso, né? Que nem eu já contei aqui no programa, assim, por exemplo, de lugares que não existem mais, né? Por exemplo, Play Center. Nunca mais foi poder pisar no Play Center. É que nem eu falei, essa questão de fotos, que quando eu ia muito no Palestra Itália, né? O velho estádio do Palmeiras, eu tirei poucas fotos lá. Eu tenho algumas fotos lá, mas assim, é bem pouquinho. E eu poderia ter tirado muito mais fotos lá. Mas eu não tirava porque as pessoas ficavam, não pode tirar foto. Aí, hoje em dia, né, eu tiro foto pra caramba no Allianz, talvez as pessoas que me sigam na rede social falam, nossa, o Eri só vai no jogo do Palmeiras, mas eu faço outras coisas também, só que eu gosto de tirar foto pra caramba lá, de gravar vídeo, porque eu quero guardar isso de lembrança, eu não sei até quando isso vai durar, eu não sei até quando eu vou poder continuar indo no jogo, vai que uma hora eu tenho que parar. Então, eu tô fazendo a minha história, eu tô guardando as minhas fotos dentro do estúdio de rádio mesmo. Às vezes a gente vai no estúdio de rádio, a gente não tira porque as pessoas vão falar, lá, não sei o que, vão te julgar. Meu, tira foto dentro do estúdio de rádio, tira foto na TV. Se você gosta da pessoa, tira foto com o famoso, pede tirar foto. Eu às vezes fico com vergonha. Mas depois eu me arrependo, falo, caramba, cara, já aconteceu de eu pegar elevador assim, com um ídolo lá no prédio que eu trabalho, entrou o Serjão, o goleiro do Palmeiras e tal. Eu falei, meu, caramba, por que eu não tirei foto com ele? Fiquei com vergonha de pedir pra tirar foto. Então, às vezes a gente vai deixando várias coisas passar só porque a gente fica assim, com aquele receio, meu Deus, que não sei o quê. Então a gente precisa saber aproveitar também os momentos e entender algumas coisas. Que nem eu falei também semana passada, assim,
que você percebeu qual foi o último dia que você saiu pra brincar com seus amigos, qual foi o último dia que você foi num ensaio da sua banda, quando você teve uma banda, ou qual foi o último dia que você ensaiou alguma coisa com seus amigos e deu um rolê com seus amigos, tipo assim, da época da infância, da época da adolescência. Então depois vai ficando cada um pra um lado e aquilo não vai acontecer de novo, dificilmente você vai encontrar com algumas pessoas de novo, né? Hoje, que nem eu falo, com as redes sociais, ainda a gente consegue ter, assim, você tem a pessoa lá, você sabe onde ela tá, né? Ah, ele mora em tal cidade, tá casado, tem filho, trabalha não sei o quê. Beleza, mas você não tem contato com a pessoa. Tá lá, na rede social, você só tem noção de onde está. Se alguém perguntar, você fala, ah, tá ali. Mas se você parar pra pensar, você não conhece a pessoa mais. É um desconhecido na sua vida. Você não tem uma conversa a fundo. Quantos anos que você não conversa sobre nada com essa pessoa? Quantos anos que você não olha no olho, não dá uma risada junto? Então, entende como a rede social, em alguns momentos também, apesar de trazer mais perto, ela também distancia muito. Né? Aquela falsa sensação de que você sabe do que está se passando na vida da pessoa, né? Mas na verdade não sabe. E isso serve para relacionamentos também, né? Que nem eu falei aqui, assim, de coisas que nunca mais acontecem. E eu até faço uma pergunta, como que isso pode acontecer, né? Que nem, por exemplo, você tem ali um relacionamento e você ficou anos e anos com uma pessoa e, assim, tanta intimidade no nível máximo, de usar a mesma escova de dente, de dormir junto, de não ter vergonha de se trocar na frente da pessoa, de sair, de ficar junto, de ter um namoro, de ter um relacionamento e saber tudo da pessoa e gostar até dos defeitos da pessoa, a pessoa gostar dos seus defeitos, se acostumar com você, você acostumar com a pessoa. E depois, quando acaba, vocês se tornam completos desconhecidos, né? Tipo assim, como que isso pode acontecer, né? Tipo assim, você tem um relacionamento e depois de um tempo nada mais daquilo existe, e é muito difícil lidar com isso e entender isso. E principalmente quando você sabe e vê depois como que a pessoa seguiu a vida, se a pessoa tá com outra pessoa, aí você fica pensando assim, caramba, como que é, né? E tudo aquilo que a gente conversava, assim, acabou, ficou no ar e nunca mais vai ser dito. E mais louco ainda, quando você nunca mais vê a pessoa, não encontra em lugar nenhum, né? Que nem mesmo que, de repente, que nem tem a rede social. Mas aí, geralmente, quando a gente termina um relacionamento, a gente bloqueia, né? Se bloqueia, né? Bloqueia a pessoa bloqueia você e beleza. E você não vê nunca mais. Eu acho doido quando acontece isso, tipo assim, de você não encontrar mesmo, assim. Nem sem querer, assim, de repente, tá num lugar e a pessoa passa. Às vezes acontece de você nunca mais ver mesmo. E às vezes eu paro pra pensar como que isso pode acontecer, né? Então, às vezes, a gente tem aquele relacionamento que a gente acredita que vai durar pra sempre. A gente acredita que nada vai parar aquilo. E é muito doido essa sensação, assim, de que vai durar pra sempre. Porque quando você tá com uma pessoa que você gosta, é muito isso, né? Você fala, meu, isso aqui não vai acabar nunca, eu não vou deixar de gostar dessa pessoa nunca. Esse relacionamento não vai acabar nunca. E às vezes a gente começa, no meio do relacionamento, não perceber que ele tá terminando, que ele está em ruínas, porque a gente tá tão acostumado com tanta coisa que a gente para de prestar atenção, a gente para de dar atenção, a gente para de falar o que sente, né? Que nem às vezes a gente vê relacionamentos assim, de gente que estão muito tempo junto e não fala mais te amo, e não faz mais questão de se arrumar, e não faz mais questão de ficar junto, sabe? Vai cada um pro seu rolê. E aí essas pessoas que casam também, aí às vezes no casamento também começa a deixar outros problemas falarem mais alto, né? Eu não posso falar muito sobre casamento porque eu nunca fui casado, né? Então de repente eu vou falar, pô, o que você tá falando que você não sabe? Mas eu falo mais a questão de namoro mesmo e de relacionamentos. Mas às vezes a gente deixa de prestar atenção em algumas coisas, até amizades mesmo, né? Que às vezes a gente vê alguns amigos assim que reclamam, nossa, mas se eu não procurar você, você também não me procura. Então, assim, eu acho que algumas coisas elas precisam ser estabelecidas, né? Falar, meu, desculpa, eu sou assim mesmo, mas, entenda, eu tenho um grande sentimento por você e tal. Eu acho que é importante de vez em quando a gente dizer, por mais que a gente acha que a pessoa saiba, é importante a gente dizer, não só em namoros, mas em amizades também, tipo assim, quando a gente não é muito de procurar, não é muito de ir atrás, mas que, da mesma maneira, a gente sente, a gente tem um carinho, a gente não quer que a pessoa se afaste. Então, às vezes, a gente afasta as pessoas sem perceber que está afastando pelas nossas próprias atitudes também. E eu sempre me pergunto isso, assim, sobre relacionamentos, como isso pode acontecer, né? Como que num relacionamento que você tinha ali uma intimidade muito
muito grande. E parecia que aquilo nunca ia acabar. E depois vocês se tornam completos desconhecidos. Nunca mais se vê. E até quando se vê, de repente, é uma coisa muito constrangedora. E é um negócio assim que você não sabe exatamente o que dizer, você não sabe onde enfia a sua cara. E geralmente quando encontra por acaso, né? Porque não tem essa coisa de vamos se encontrar, não. Geralmente é por acaso, ou então talvez nunca mais veja mesmo. E como que a vida faz isso, né? Às vezes você até frequenta os mesmos lugares, ou então frequenta os lugares próximos, mas parece aquela coisa de novela, sabe? Tipo assim, você passou por ali, aí 5 minutos depois a pessoa passou pelo mesmo lugar que você, mas vocês nunca se encontraram, sabe? Eu fico tentando entender assim, como que isso acontece, né? Como a vida e os acasos têm essa sincronia e essa capacidade de desencontrar, né? De criar esses desencontros, apesar de criar encontros, mas também criar muitos desencontros, e até parece ser de propósito mesmo, sabe? Parece que a vida faz isso, não deixa eles se encontrarem mais. E você nunca mais vê, eu acho isso muito louco, sabe? Tipo, coisas que parece que nunca mais vai acontecer de novo. Que nem, por exemplo, assim, quando a gente vê em filmes e novelas, aqueles casais, assim, que ficam a novela inteira separado e no finalzinho eles acabam voltando. Tipo, na maioria das vezes isso na vida real, isso não acontece. Às vezes as pessoas, elas até se gostam ainda, existe ali um sentimentinho, mas nunca mais volta pra trás. Nunca mais encontra de novo. Claro, existe, né? Mas, assim, são raros casos e geralmente é muito aleatório e muito tempo, né? Muito diferente. Então, eu acho que às vezes, né, em filmes, novelas, acaba criando isso na nossa mente de que isso possa acontecer na vida real, mas na maioria das vezes o orgulho fala muito mais alto na vida real e dificilmente isso acontece de verdade, né? E eu até pensando nisso, tem uma música, né, do Legião Urbana, eu gosto de ler a letra das músicas do Legião e às vezes até interpretar, né? E tem uma música que ficou, assim, pra minha geração de 30 e poucos anos, talvez tenha ficado mais conhecida na voz da Cássia Eller, né? Mas essa música da Legião Urbana que chama Por Enquanto. Começa assim, né? Mudaram as estações e nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Então, assim, como, né, tem na nossa vida das estações frio, calor e tal. E mesmo que mude as estações, na nossa cabeça, na nossa vida, nada mudou. O nosso trabalho, a gente precisa continuar trabalhando. Se você estiver estudando, você precisa continuar indo para a escola. Então muda as estações, mas aqui dentro continua acontecendo a mesma coisa. Você precisa continuar as suas rotinas, né? E aí, continuando a música, né? Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. E é o que eu sempre falo aqui no programa, né? O pra sempre, sempre acaba. E é muito louco, né? Quando você tá vivendo um relacionamento naquela intensidade e aquilo parece que vai durar pra sempre mesmo, assim, nada vai abalar. Tipo, aquele amor que você sente parece que é suficiente pro resto da sua vida. Você não consegue dimensionar naquele momento que você tá vivendo o auge daquele amor, né? Daquela paixão, sei lá o quê. Mas você não consegue imaginar que aquilo pode acabar. Você não consegue imaginar que depois de certas atitudes, de certos acontecimentos, tudo que você sente pode ir por água abaixo, assim, em coisa de segundos, né? Então, é um negócio muito louco, né? Porque no momento que a gente tá vivendo, a gente não consegue entender que aquilo pode acabar, então parece que é pra sempre. Não só em namoros, mas também em relacionamentos de amizade, em momentos que você tá curtindo pra caramba a vida, indo pra rolês diferentes, aí você começa a pensar que aquilo sempre vai acontecer. E em algum momento aquilo vai acabar. É que nem eu falei agora há pouco do Palmeiras, de ir no estádio. Eu acho maravilhoso, é minha vida, adoro fazer isso. Mas uma hora isso vai acabar, eu sei que vai acabar. Algum dia, não sei como, não sei porquê, mas uma hora isso vai acabar. Então, será que eu tô sabendo viver intensamente isso? Mas em relação a namoro, né? Tipo, às vezes a gente tá ali falando te amo, como se fosse uma coisa assim. Que nem eu falo, a gente fica gastando te amo na vida, né? Não usa muito te amo à toa, não. Tipo, estamos gastando. Tem que usar quando faz sentido mesmo, né? Mas aí, continua, né? Assim, mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, eu só penso em você. Aí então, estamos bem. E aí, essa parte que fala, né? Nada vai conseguir mudar o que ficou.
Então, que nem eu já falei, essa história que eu contei do meu amigo aqui, que me ajudou, isso nunca vai tirar da minha cabeça. Nunca nada vai tirar isso. Essa lembrança vai ficar pra sempre aqui no meu coração, na minha gratidão. E assim como relacionamentos, pessoas que passaram pela minha vida, pessoas que eu gostei, tive junto. Então, o que a gente viveu, ninguém vai mudar isso. A gente viveu, a gente curtiu, a gente teve nossos momentos, acabou. Mas a gente viveu, então isso ninguém muda. É que nem eu falo, é que nem tem aquela frase da sabedoria, né? A única coisa que ninguém consegue tirar de você é o seu conhecimento. Então, assim, tudo que você aprendeu, tá na sua cabeça, tá no seu cérebro. Ninguém vai conseguir tirar aquilo de você. Assim como coisas legais que você viveu na vida, as lembranças boas que você tem, ninguém nunca vai poder tirar isso de você. Então, assim, nada vai mudar o que ficou. Então, por mais que a gente brigue, a gente não goste mais da pessoa, não esteja mais junto, não se veja nunca mais, mas em algum lugar ali da sua lembrança, aquilo existe. Como diz a música, em algum lugar do tempo nós ainda estamos juntos. Em algum lugar aquilo tá lá e ninguém vai mudar. Então aquilo ficou na lembrança, ficou na saudade, mas nada vai conseguir mudar aquilo. E aí continua, né? Mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está e nem desistir, nem tentar. Agora, tanto faz. Estamos indo de volta para casa. Então, é uma coisa que, assim, isso aí já é coisa minha, não sei nem se esse é o significado, mas, assim, às vezes a gente fica aquela coisa assim, deixa tudo como tá. De tudo que aconteceu, de todas as brigas, todos os problemas que a gente teve, os relacionamentos foram difíceis, então tipo assim, esse relacionamento foi muito difícil, então por que eu vou mexer? Por que eu vou correr atrás dessa pessoa? Então, às vezes é isso, a gente até gosta, se você procurar bem no fundo do seu coração, de repente você até queria voltar, mas você sabe que faz muito mal, você sabe que aquilo talvez não vai durar, e aí você tem muitos motivos pra não mexer mais com aquilo. Você sabe que se de repente você lutasse por aquilo, pode ser que desse certo, mas você sabe que você tá preparado pra tudo que vai vir de novo, você tá preparado pra aquele pacote. Então, você tá preparado pra aguentar tudo que aconteceu e pode acontecer de novo. Então, você tem motivos pra não mexer mais. Tem motivos pra deixar tudo como está. E aí, às vezes, vem aquele dilema, né? Putz, eu não desisti porque eu ainda tenho saudade, mas eu também não tento porque eu sei que não vai dar certo. Então, nem desistir, nem tentar. Tanto faz. Então, assim, agora já não faz mais sentido. Que nem eu falei aqui uma vez, eu peguei um texto que eu escrevi e eu falei assim, eu já fui pra tão longe que agora eu nem sei mais o caminho pra voltar. E nem sei se eu quero voltar. A vida é assim, ela vai indo pra um caminho, quando você percebeu, você tá completamente longe da onde você partiu. Então, assim, será que faz sentido você voltar pra aquele lugar? Será que dá pra voltar? Será que você cabe naquele lugar que você saiu? Sabe? Então tem todo esse questionamento. E aí até vem mais ideia mais além disso, que aí até entra com um pouco de espiritualidade, aí já quem acredita, quem não acredita, né? Mas assim, quando a gente vem pra cá, a gente tem assim um ensinamento que a gente tá pra aprender, né? Aqui é um aprendizado. Aqui é só de passagem. A gente ainda vai pra algum lugar, né? Tem gente que fala que vai pro céu, tem gente que vai pra uma colônia, tem gente que vai pra um mundo espiritual. Então, assim, existem vários ensinamentos, várias doutrinas, né? Então, quem tá ouvindo o podcast e escolhe no que acreditar também tá tranquilo. Mas e se a gente estiver voltando pra casa? Se aqui não for a nossa casa, a gente estiver voltando pra casa? Então, a música fala isso, tanto faz. Agora não tem problema, a gente tá voltando pra casa. Então, assim, mesmo que você queira voltar, às vezes você nem consegue mais voltar. Você pode até querer, mas você olha pra trás e fala, nossa, eu nem sei mais qual que é o caminho pra voltar. Às vezes é mais fácil ir pra frente do que tentar voltar pra trás, porque você vai ter problemas. Então, de repente, o caminho da reta, o caminho pra seguir em frente é o que seja mais viável, né? Então, essa música que eu li hoje aqui, que chama Por Enquanto, muito legal, tanto na voz do Legião como na Cássia Eller, né? Então, pra quem gosta, bora ouvir essa canção. Mas eu tava pensando no tema do programa, e aí eu falei, tem tudo a ver com a música Por Enquanto. Eu vou fechar falando um pouquinho sobre essa música. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. É hora dele. É hora do dono do programa, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória.
Porra! Gente, tudo bom? Olha só, gente. Que saudade maravilhosa que eu tava de vocês. Seguinte, né? Semana passada eu não comecei com a gente. E teve gente que achou ruim quando tem o Concorde aqui. Então eu falei, porra, tem que falar, a gente quando chega. Às vezes a gente quer mudar, a gente quer fazer diferente, né? Mudar o roteiro, o script do programa. Mas tem certas coisas que a gente não pode mexer, porque o gordão do teu Chicória aqui, a gente pegou, o pessoal gosta, né, gente? Então eu tive que começar, mas tava tentando começar, pensando assim, por cada semana eu vou começar com uma música diferente, né? Mas é difícil, porque eu acostumei tanto esse negócio de chegar gritando a gente aqui, que aí fica difícil a gente mudar de ideia, né, gente? Mas eu queria começar com aquela musiquinha assim, ó. Ah, mas que saudade, vou até baixar o som. Ai, que saudades tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse que mamãe dizia. Essa música, gente, tem tempinho lá da Rádio Santana. Seu Ranulfo tinha uns CDs, gente. Bora, quanta coisa bacana que virou até peça de museu, gente. Tem o Chicória já vai virar peça de museu, as boininhas dele espalhada por aí. Porra, queria bater um papinho com o Paulo, viu? O Paulinho subiu, nunca mais mandou mensagem pra gente. Mas olha, a gente vai passear lá no bairro do Rochidale pra comer uma coxinha lá, um hot dog em Osasco. E chamar a Jéssica também pra gente bater um papo. Quem sabe ela me leva pra conhecer o SBT, gente. E falar em SBT, gente, porra... o SBT tem que passar umas novelas antigas de novo. Você fica passando futebol. Porra, vou ter que passar uma lista SBT. Que você pode passar de novo, ó. Você pode passar Pérola Negra. Você pode passar Privilégio da Mar. A Pícara Sonhadora. Porra, lembra da Pícara Sonhadora, gente? SBT, passa aí. Você fica tirando os programas do ar. Então passa essas novelas antigas que é mais bonito, gente. Grande beijo, viu? Ó, manda a pergunta pro teu Chicória, senão vai apanhar na bunda, viu? Grande beijo. Boa, boa, mestre tio Chicória. Olha que seria bem legal se tivesse um SBT Play, né, com as novelas antigas. Tem, acho que, algumas coisas no site, mas acho que não deve ter todas as novelas, não. Deve ter, logo acho que eles vão fazer alguma coisa assim, viu, tio Chicória? A gente vai poder assistir as novelas. Eu gosto das novelas antigas do SBT também, viu? Tô com você nessa. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Aproveitando para pedir pra galera que tá ligada com a gente aí, você que tá assistindo aqui pelo YouTube, youtube.com/euribenevento, se inscreve no canal também, gente, dá um joinha nos vídeos, compartilha com os amigos aí, ó. Se inscreve no canal, bora aumentar os inscritos, bora chegar ao nosso primeiro objetivo, que é chegar a 1000 inscritos do Terça Nobre aqui no Euribenevento. E aí, você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio aí, muito obrigado também. Você que tá sempre ouvindo a gente pelo Spotify e outras plataformas de podcast, é sempre muito importante. Que nem eu falei, ó, pode responder as perguntas lá pelo próprio Spotify, pode mandar os comentários no YouTube, é sempre muito importante. Então, manda sugestão de tema, manda pergunta, aproveita, manda pergunta pro tio Chicória também. A gente tá conversando hoje, né, sobre algumas coisas que talvez nunca mais aconteçam. E às vezes a gente não para pra prestar atenção que talvez seja a última vez. E mesmo que talvez a gente até que aconteça de novo, talvez não é com a mesma intensidade do que foi da primeira vez, e aí talvez por isso que não aconteça. E aí a gente para pra prestar atenção em algumas coisas da nossa vida e fala, caramba, e eu não reparei que aquela vez foi a última vez, eu não reparei que foi o último rolê que eu fiz tal coisa. Então a gente começa a prestar mais atenção. Então hoje eu tento aproveitar com mais intensidade algumas coisas, que nem eu falei, né, em episódios anteriores sobre shows. Também se a gente vai no show, de vez a gente fica vendo o show, a gente fica filmando o show no celular. Isso acontece com a maioria das pessoas, gente. É natural, é da geração, é de agora. Isso acontece muito agora, da galera. Tudo que vai fazer, filma também. Aí fica filmando pra mandar pros outros, fica gravando áudio. E às vezes você não tá conseguindo curtir o momento 100%. Então é uma coisa que a gente vai precisar aprender, que a gente vai precisar mudar só pra nós mesmo. Que nem eu falei, não tem problema nenhum, cada um faz o que achar melhor. Só que aí pra reparar se aquilo não tá te tirando um pouco de aproveitar aquilo, né? Tipo, tá tirando o aproveitamento 100%, né? Então, cada um sabe mais ou menos o que pode fazer pra melhorar ou não, né? E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, chegou a hora de dar tchau, Teletubbies. E falar nisso, já saiu os novos Teletubbies da Netflix, porque parece que ia ter uma nova
uma nova leva de episódios do Teletubbies feito pela Netflix. Não, acho que ainda não saiu ainda, mas quando saiu eu vou contar pra vocês. Eu nunca consegui assistir um episódio inteiro de Teletubbies. Era engraçado na época da escola, porque a gente zoava muito com esse negócio de Teletubbies, porque eu já tava começando um pré-adolescente ali, uns 12, 11 anos, e aí tinha criançadinha mais nova que assistia Teletubbies, mas todo mundo ficava zoando, né? Teletubbies, mesmo se não assistia, o pessoal ficava zoando, fazendo graça. Eu nunca consegui assistir um episódio inteiro de Teletubbies, é um negócio bem pra criança mesmo. Mas algumas frases eu acho legal. E é hora de dar tchau! Obrigado pra todo mundo que chegou até aqui ao final do Terça Nobre. Se inscrevam no canal youtube.com/benevento. Vocês que escutam pelas plataformas, brigadão. Você que tá lavando a louça, caminhando no parque, fazendo academia. Você que tá deitadinho também ouvindo o Terça Nobre. Brigadão pra todo mundo que escuta o Terça Nobre de várias maneiras. Obrigado, gente. Obrigado pros novos inscritos do canal. Obrigado se você tá ouvindo hoje o Terça Nobre pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Um beijão para toda a minha família. Um beijo pra minha mãe, a dona Tânia. Um beijo para todos os meus amigos. E um muitíssimo obrigado. Semana que vem a gente volta. Tamo junto. Terça Nobre.